Agreste, de Irene Neta de Oliveira Pianissola. Maria Antonieta Tatagiba veio nesse mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu. Eram lançados em jornais, até o Rio de Janeiro seus poemas conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável o que ela conseguiu, a primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena que este feito mal pôde comemorar. Logo um ano depois, foi convocada a voltar, e uma tuberculose veio então para te levar. Hoje, a frauta Agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Literatura ireniana, a linguagem do amor, na voz de Leandro Oliver. Frauta Agreste, de Irene Neta de Oliveira Pianissola. Maria Antonieta Tatagiba veio neste mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu. Eram lançados em jornais, até o Rio de Janeiro seus poemas conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável o que ela conseguiu. A primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena este feito mal pôde comemorar. Logo, um ano depois, foi convocada a voltar. E uma tuberculose veio então para te levar. Hoje, o Frauta Agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreve um livro jamais morrerá. Literatura ireniana, a linguagem do amor, na voz de Luciana Preciosa. Frauta Agreste, de Irene Neta de Oliveira Pianissola. Maria Antonieta Tatagiba veio nesse mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu. Eram lançados em jornais até o Rio de Janeiro. Seus poemas conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável o que ela conseguiu. A primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena que este feito mal pôde comemorar. Logo um ano depois, foi convocada a voltar, e uma tuberculose veio então para te levar. Hoje, o Frauta Agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Literatura ireniana, a linguagem do amor, na voz de Márcio Andrade Lima. Frauta Agreste, de Irene Neta de Oliveira Pianissola. Maria Antonieta Tatagiba veio nesse mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu. Eram lançados em jornais, até o Rio conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável o que ela conseguiu.
a primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena que este feito mal pôde comemorar. Logo 1 ano depois, foi convocada a voltar. E uma tuberculose veio então para te levar. Hoje, o frauta agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Literatura ireniana, a linguagem do amor, na voz de Alane Adeodato. Flauta Agreste, de Irene Neta de Oliveira Pianisola. Maria Antonieta Tatagiba veio neste mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu, eram lançados em jornais, até o Rio conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era a farmácia se formar. Foi um feito memorável, o que ela conseguiu. A primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena que este feito mal pôde comemorar. Logo 1 ano depois, foi convocada a voltar. E uma tuberculose veio então para te levar. Hoje a frauta agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Literatura ireniana, a linguagem do amor, na voz de Neuci Pinho, do Rio de Janeiro. Frauta Agreste, de Irene Neto de Oliveira Pianisola. Maria Antoniela Tatagiba veio nesse mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Usada para o seu tempo, muitos poemas escreveu, eram lançados em jornais, até o Rio de Janeiro, seus poemas conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável o que ela conseguiu, a primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena que este feito mal pôde comemorar. Logo 1 ano depois, foi convocada a voltar, e uma tuberculose veio então para te levar. Hoje, o frauta agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Literatura ireniana, a linguagem do amor, na voz de Zeli Stoffel Martins. Frauta Agreste, de Irene Neta de Oliveira Pianisola. Maria Antonieta Tatagiba veio nesse mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu, eram lançados em jornais, até o Rio de Janeiro seus poemas conheceu. Estudou, foi professora, para os outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável que ela conseguiu. A primeira capixaba a lançar livro no Brasil. Uma pena que este feito mal pôde comemorar. Logo 1 ano depois foi convocada a voltar.
e uma tuberculose veio então para te levar. Hoje, o Frauta Agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Literatura ireniana, a linguagem do amor, na voz de Marciane Turrini. Frauta Agreste, de Irene Neta de Oliveira Pianisola. Maria Antonieta Tatagiba veio neste mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu. Eram lançados em jornais, até o Rio de Janeiro seus poemas conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável o que ela conseguiu. A primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena que este feito mal pôde comemorar. Logo um ano depois, foi convocada a voltar. E uma tuberculose veio então para te levar. Hoje, o Frauta Agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Literatura iraniana, a linguagem do amor. Na voz de Lucinéia Carneiro Cardoso. Frauta Agreste de Irene Neta de Oliveira Pianisola. Maria Antonieta Tatagiba veio nesse mundo provar que quem escreve um livro, esse jamais morrerá. Ousada para o seu tempo, muitos poemas escreveu. Eram lançados em jornais, até o Rio de Janeiro seus poemas conheceu. Estudou, foi professora, para outros agradar, pois o seu desejo era em farmácia se formar. Foi um feito memorável o que ela conseguiu. A primeira capixaba lançar livro no Brasil. Uma pena que esse feito mal pôde comemorar. Logo um ano depois, foi convocada a voltar. E uma tuberculose veio então para te levar. Hoje o Frauta Agreste ressurgiu para nos lembrar que pode passar 100 anos, mas quem escreveu um livro, esse jamais morrerá. Literatura iraniana, a linguagem do amor, na voz de Priscila Guzmão Salles de Oliveira.